Gente, bom dia, não falei bom dia para vocês. Pessoal de casa, bom dia. Bom, hoje a gente começa então a segunda aula, que é o início de ondas. Hoje eu vou falar sobre o que é onda, quais são as classificações da onda e vou falar da equação da onda, tá? Bom, vou estudar onda. O que eu vou estudar afinal de contas? Ou seja, o que é uma onda? A primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso definir o que é uma onda. Na matéria anterior, nós vimos o pêndulo e o sistema massa-mola. Eu pego o pêndulo, que está numa posição de equilíbrio, trago ele para cá e solto, ele passa a fazer essa oscilação aqui. Ele passa a oscilar em torno de uma posição de equilíbrio. Vai e volta. A mesma coisa acontece lá com o sistema massa-mola. Eu estou só fazendo aqui para eu poder seguir um raciocínio, tá? Ele faz esse movimento também de vai e vem. E esse movimento do pêndulo, de vai e vem, e do sistema massa-mola, de fazer esse movimento aqui, esse movimento a gente chama de oscilação. Eu soltei o pêndulo. Esse movimento que ele fez, nós chamamos de oscilação. O tempo que ele gasta para fazer uma oscilação completa é o período, né? E o que vem a ser a onda? Olha só. O que vem a ser a onda? A onda nada mais é... Olha para o quadro. O que eu estou fazendo aqui? Um movimento oscilatório. Posição de equilíbrio, movimento oscilatório. O que vem a ser a onda? A onda nada mais é do que uma oscilação que se move. Observe que eu continuei fazendo um movimento de vai e vem e eu passei a me deslocar. Quando eu passei a me deslocar, eu formei uma onda. Então, o que é a onda? Nada mais do que um movimento de oscilação que se move. Se move aonde? No meio. Se move no ar, se move na água, se move em algum material sólido, se move no vácuo. Então, onda é um movimento de vai e vem em torno de uma posição central que vai se deslocando em algum tipo de meio, tá? Qual a função dessa oscilação se mover? Única e exclusivamente, transportar energia. Deus estava lá com o seu laptop, fazendo o algoritmo de funcionamento da natureza, e a hora que ele fez, preciso fazer com que energia seja transportada de um ponto para o outro. Então, ele programou, uma das programações foi através do movimento oscilatório, desse movimento de vai e vem em torno de uma posição central que estaria se movimentando, tá? Então, quando eu falo de onda, eu falo de uma oscilação que se move transportando energia. Só que, ao mesmo tempo que eu falo que a onda só transporta energia, eu vou lá e faço a seguinte indagação para vocês e para vocês. Se onda não transporta matéria, por que quando eu vou ali na praia, tem um surfista lá em cima, faz de conta que isso aqui é um surfista, tem um surfista lá em cima da prancha, tá vindo lá a onda, e quando a onda chega nesse cara, esse cara fica de pé lá em cima da onda e a onda começa a empurrar ele para lá. E aí foi assim, peraí, tem uma contradição. Eu estou dizendo para você que ela só transporta energia e aqui parece que ela está transportando matéria. Só parece. Só parece pelo seguinte. Eu, por exemplo, que não sei nem nadar, muito menos surfar. Se eu ficar em cima dessa prancha aqui, na hora que essa onda chegar, eu só vou fazer esse movimento, subir e descer. Eu não vou sair do lugar, porque eu não sei surfar, eu não sei nem nadar, ainda mais surfar. Eu só vou subir e descer. Agora, por que esse cara consegue fazer isso? Porque na hora que a onda chega nele, a onda dá para ele energia. A onda vai chegar aqui, a onda vai começar a levantar ele. Como eu falei, né? Se fosse eu só subo e desço. Então, na hora que a onda chegar
no surfista, ela vai levantar ele. Na hora que ela levantar ele em relação à superfície, o que esse cara adquire? Energia potencial gravitacional. E ao contrário de mim, que não sei o que fazer, o que o surfista faz? Quando ele chega numa certa altura, que ele fica de pé na prancha, ele tomba para frente, ele faz esse movimento aqui para frente. Vocês concordam comigo que se eu continuar fazendo isso aqui, uma hora eu vou cair, né? O surfista, o que ele faz? Na hora que ele chega numa certa altura, e aí já é questão de prática, porque ele fica todo dia indo para a praia, treinando, 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 na hora que ele chega numa certa altura, ele faz isso com o corpo. Na hora que ele faz isso com o corpo, a prancha começa literalmente a cair. Ela começa a cair. E na hora que a prancha começa a cair, ela começa a transformar energia potencial gravitacional em energia cinética. Ele começa a transformar em energia cinética. Só que tem um detalhe. O surfista, ele faz de uma tal maneira que a velocidade dele aqui para frente, ela coincide com a velocidade da onda. Ou seja, ele e a onda passam a ter a mesma velocidade. Aí o que acontece? Ele desce na onda, porque ele está caindo, ele desce, mas como a onda está acompanhando, ele desce um pouquinho, a onda leva ele para cima. Ele desce um pouquinho, a onda leva ele para cima. Então, ele vai fazendo esse movimento de descer um pouquinho e subir, descer um pouquinho e subir. E quando eu falo descer um pouquinho, é assim, ele desce uns 10 centímetros e a onda leva ele para cima 10 centímetros. A gente que está lá longe, lá na praia olhando, a gente não percebe ele fazer isso. A gente tem a impressão que ele está sempre na mesma posição. Ele está sempre nessa posição aqui da onda e a onda levando para lá. Mas não está. Na verdade, ele está desce e sobe, desce e sobe. E a gente não percebe isso porque é uma distância muito pequena. Então, a onda, ela não empurrou o surfista, ela não exerceu sobre o surfista uma força assim. Ela exerceu sobre o surfista uma força assim. Ou seja, a onda realizou o trabalho para levantar o surfista. E quando eu realizo o trabalho, o que eu estou fazendo? Qual que é a definição de trabalho? Mede a quantidade de energia que eu dou ou retiro de um corpo. Então, quando a onda chega aqui, ela realiza um trabalho sobre o surfista, dando para ele energia potencial gravitacional. Ele, com as técnicas, transforma essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Essa força aqui, ela não existe. A onda não está empurrando ele para lá. A onda está empurrando ele para cá. Ou seja, a onda não transportou matéria. A onda transportou energia. O surfista que pegou essa energia gravitacional e transformou ela em energia de movimento. Então, eu que não sei, vocês também não devem saber surfar, sabe? Alguém aqui sabe? Pessoal de casa, alguém sabe surfar? Não. Pois é, se qualquer um de nós, então, subirmos numa prancha e ir para lá, você vai fazer esse movimento de subir e descer. O máximo que pode acontecer é que na hora que a gente descer atrás da onda, né? Porque a onda vai chegar aqui. Na hora que a gente for descer, é bem provável que a gente transforme um pouco da energia potencial gravitacional em energia cinética. E aí você vai deslocar um pouquinho para trás. Vai vir outra onda, vai se deslocar para frente. Mas você vai ficar basicamente na mesma posição, porque a onda não foi feita para transportar matéria, tá? Então, no caso do surfista, não houve transporte de matéria. O que houve foi transferência de energia. A onda deu energia para ele e ele utilizou essa energia para fazer o movimento, tá? A mesma coisa acontece quando você vai para uma piscina e aí a água da piscina está paradinha e aí tem uma bola aqui ou uma boia e você está precisando tirá-la da piscina, aí não tem um cabo de vassoura, não tem alguma coisa para pegar, você não quer subir na piscina, e aí você começa a fazer assim com a água, fazer algumas ondas aqui e a boia ou a bola acaba se movimentando. Mas não foi a onda que você fez que fez a boia ou a bola se movimentar. O que fez ela se movimentar é que quando você fez assim ou fez assim,
Você deu energia, você criou uma onda, deu energia, e essa energia foi transferida para a bola ou para a boia, que vai se transformar em energia cinética. Tá bom? Bom, nós classificamos as ondas de acordo com 3 características: a natureza da onda, o formato da onda e as dimensões de propagação da onda. Vou começar a classificar quanto à natureza. A onda, ela pode ser classificada como sendo onda mecânica e onda eletromagnética. Tudo que é mecânico, gente, lembra matéria. Lembra sempre disso. Toda vez que na física falar em alguma coisa mecânica, mecânica lembra alguma coisa associada à matéria. Então, o que vem a ser uma onda mecânica? Uma onda mecânica é aquela que precisa de meio material para existir e para se propagar. Por exemplo, o som. O som, ele é uma onda mecânica. Ele precisa de um meio material para se propagar. Se a gente for para o espaço, lá você pode gritar à vontade, não sai barulho nenhum. Porque no espaço não tem matéria, é vazio. Não tem gás, não tem líquido, não tem nada lá. Então é um vazio. Então você pode gritar à vontade que lá é um silêncio absoluto. Então, uma onda mecânica é aquela que precisa de um meio material para existir. A onda mecânica é assim, ó. Isso aqui é o perfil de um alto-falante, tá? O alto-falante, eu tenho mania de fazer as coisas pequenas, deixa eu fazer maior. O alto-falante ele funciona assim. Aqui nessa parte de trás dele, você tem um ímã, nós chamamos de ímã permanente. E aí você tem lá o polo sul e o polo norte. Aqui na frente você tem o que nós chamamos de eletroímã. O que é um eletroímã? É um pedaço de metal em forma de cilindro e você tem aqui um fio enrolado nesse metal. Esse fio aqui é aqueles fiozinhos que vai lá para o aparelho de som, tá? No caso do fone de ouvido, é aqueles dois, né, que conecta lá no smartphone. O que o telefone manda pro alto-falante? Corrente elétrica. Ele manda a corrente elétrica. Quando a corrente elétrica passa por aqui, isso aqui passa a se comportar como um ímã, tá? Você vai ter aqui um polo norte e um polo sul. Só que detalhe, dependendo do sentido da corrente elétrica, isso aqui muda. Por exemplo, se a corrente elétrica chegar por aqui e sair por aqui, aqui é polo sul e aqui é polo norte. Norte com sul, aí acontece a atração. Mas se eu inverto o sentido da corrente elétrica, a corrente chega por aqui e sai por aqui, aqui se inverte. Ó. Aqui fica polo norte e polo sul. E dois polos norte se repelem. Onde eu quero chegar? Esse eletroímã, ele fica fazendo esse movimento aqui, ó. O movimento igual do sistema massa-mola. Só que ao invés de uma mola, é campo magnético. Então, esse ímã, ele faz isso. Preso a esse ímã, você tem aquele papelão que fica aqui na frente do alto-falante. Se o ímã faz isso, o papelão faz isso aqui, ó. E o que eu tenho aqui na frente? Eu tenho ar, eu tenho gás, né? Então, eu vou fazer uma molécula só, tá? Essas bolinhas que eu estou fazendo tá representando as moléculas de ar. Então, isso tá fazendo assim, quando chega aqui, esse cara também está fazendo dessa forma. A molécula de ar está paradinha aqui, ó. Aí o pano vai lá, bate nela, desloca ela para frente, depois ele volta. A molécula está aqui, bate, volta. Vamos lembrar da matéria do primeiro ano? Impulso e quantidade de movimento.
Eu tenho uma bolinha parada, eu pego outra bolinha, jogo essa bolinha, quando ela bate aqui, o que que ela faz? Transfere energia cinética dessa para essa aqui. Então ela vem com energia cinética, bate, transfere energia cinética para essa e essa aqui passa a se mover. Basicamente o que vai acontecer aqui. Quando o pano, esse papelão chega aqui e bate na molécula, ele transfere energia cinética para a molécula. Para essa molécula de ar, transfere energia cinética para ela. Mas aí o que que acontece? O pano vai, o papelão vai até essa posição aqui, e aí ele volta. E ele não volta só até aqui, ele volta até aqui, ó. Então, olha o que que acontece. Ele pega essa molécula, empurra essa molécula para cá, e depois ele volta. Ele volta para essa posição aqui. Quando ele volta para essa posição, aqui fica sem matéria nenhuma. Aqui fica um lugar de baixa pressão. Enquanto que aqui a pressão tá normal, que é a pressão atmosférica, na hora que ele volta, fica sem matéria nenhuma. E aí aqui fica uma região de baixa pressão. Essa molécula, que era para continuar a se movimentar, ela não vai, porque a pressão atmosférica empurra ela de volta. Então ela vai, bate nessa molécula, transfere energia para essa molécula, mas como o papelão está voltando, cria-se uma região de baixa pressão, essa molécula acaba tendo que voltar também. Para a posição onde ela estava? Não. Ela acaba voltando um pouco mais. E aí, como ela se chocou com essa aqui faz a mesma coisa, ela começa a se movimentar para frente. Na hora que ela bate nessa molécula, essa aqui já voltou, aqui criou uma região de baixa pressão, ela acaba voltando. Então, todas as moléculas de ar fazem assim, vão, bate na frente, ela volta, a outra tem que voltar também. Aí bateu, voltou, então todas as moléculas ficam fazendo esse movimento para lá e para cá. Se eu tirar o ar, se eu pegar esse alto-falante e colocar ele no vácuo, ele vai continuar fazendo esse movimento? Vai. Mas vai ter molécula para ele bater e transferir energia para ela? Não vai ter. E aí o que vai acontecer? Você não vai ouvir barulho. A onda eletromagnética é uma onda que já não precisa do meio material para se propagar. Por quê? Bom, nós sabemos que a Terra tem em volta dela um campo, que nós chamamos de campo gravitacional, a famosa gravidade. E ela exerce aqui uma força de atração sobre os corpos que nos permite ficar grudado aqui embaixo. Se não fosse a gravidade, a gente estaria flutuando. Mas da mesma forma que a Terra gera em torno dela uma região, um campo de influência, se você pegar um elétron, ele também tem em volta dele um campo de influência. Se você pegar o próton, você também tem em volta dele um campo de influência. Se você pegar um ímã, ele também tem em volta dele um campo de influência. Esse campo de influência a gente chama de campo gravitacional, porque a natureza é gravitacional. Esses dois caras também têm um campo, só que a natureza dele é natureza elétrica. Então nós dizemos que as cargas elétricas geram em torno dela um campo elétrico. E o ímã também gera uma região de influência, tanto é que o ímã ele consegue atrair outros metais, ele consegue atrair ou repelir um outro ímã, porque ele tem essa região, esse campo de influência. A natureza desse campo é magnética. Então, da mesma forma que a Terra tem um campo gravitacional, cargas elétricas têm campo elétrico, ímãs têm campo magnético. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, ó, explicar para vocês o que seria uma onda eletromagnética.
Então, veja bem, a gente tem vários tipos de campo, gravitacional, elétrico, magnético. E aí, o que acontece? Vamos partir do pressuposto que a teoria do Big Bang seja verdadeira. O que é a teoria do Big Bang? Você tem um espaço totalmente vazio, nada, só que num ponto específico você tem lá uma massa concentrada de energia. E não se sabe por quê, segundo a teoria do Big Bang, fala que essa massa concentrada, do nada, ela explodiu. Ela explodiu, dando origem ao universo. E quando aconteceu essa explosão, ela gerou um campo elétrico e ela gerou um campo magnético. Então aconteceu a explosão, essa explosão jogou matéria para aquele espaço vazio, e aonde tinha o espaço vazio começou a ter matéria e campo elétrico e campo magnético. Então, o nosso universo, ele fica dentro de um oceano de campo eletromagnético. Qualquer lugar que você for, tem esse campo eletromagnético. Como é que o Sol manda luz para a gente? Vamos lá. O Sol, ele é uma bolha de hidrogênio. Então você tem zilhões e zilhões de átomos de hidrogênio lá. E esses átomos de hidrogênio, eles não estão parados, eles estão se movimentando em altíssima velocidade. E o que acontece é que vira e mexe, dois átomos de hidrogênio acabam se chocando um com o outro. A velocidade é tão alta que quando eles batem um no outro, um átomo entra dentro do outro. Ele entra um dentro do outro e você tem origem a um outro átomo, que é o átomo de hélio. E aí o que acontece? Na hora que eles se chocam, acontece a fusão nuclear. Quando acontece a fusão nuclear, há uma grande liberação de energia. E o que acontece? Aqui fora tem o campo elétrico, o campo eletromagnético do universo. Essa fusão nuclear, essa explosão nuclear, vai fazer com que o campo eletromagnético que estava aqui bonitinho, paradinho na dele, comece a oscilar. Então, acontece a fusão, acontece a liberação de energia, e essa liberação de energia pega o campo eletromagnético daqui, não só daqui, mas de todos os pontos ao redor do Sol, e começa a fazer isso com o campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético não fica fazendo só assim, ele faz isso também. Esse campo eletromagnético, então, a energia daquela posição começa a se movimentar. E aí você tem a onda eletromagnética. Você tem a luz se propagando do Sol até chegar na Terra. Se não fosse o campo eletromagnético, nós não teríamos luz, tá? Porque a luz é uma onda de natureza eletromagnética. Qual a vantagem? Não precisa de meio material para existir e para se propagar. Exemplo de onda mecânica, a onda sonora. Exemplo de onda eletromagnética, a luz e o calor por radiação, tá? Então, isso aqui é a classificação da onda em relação à sua natureza. Eu tenho a classificação da onda, olha, eu tenho ondas que elas têm o seguinte formato. Eu tenho onda, no caso da onda sonora, ó, a molécula vai e vem, e ela vai transferindo de uma molécula para outra. Então, esse movimento oscilatório da molécula de ar, ela está fazendo isso aqui e ela se propaga assim, ó. Ela vibra e ela se propaga na mesma direção. Então, a oscilação está acontecendo aqui, ela bate na outra molécula, que bate na outra molécula, que bate na outra molécula, e a energia vai sendo transferida dessa forma. E você tem, por exemplo, a onda eletromagnética, a luz, o campo elétrico e o campo magnético está vibrando assim, e ela passa a se mover dessa forma aqui. Então você tem dois tipos de formato de onda, tá? Você tem uma onda que o formato dela é desse jeito aqui, a vibração, a direção de vibração e a direção de propagação
são as mesmos. E você tem ondas que a direção de vibração e a direção de propagação são perpendiculares. Ó, formam um ângulo de 90 graus. Então você tem ondas que vibram e se propagam na mesma direção, e você tem onda que vibra e se propaga em direções perpendiculares. Esse tipo de onda aqui nós chamamos de onda longitudinal. Esse tipo de onda aqui nós chamamos de onda transversal. Então, a onda longitudinal vibra e se propaga na mesma direção. Nós representamos esse tipo de onda assim, ó. Ó, aqui representa aquela parte que eu falei de baixa pressão, porque ela estaria se propagando assim, ó. Então você tem uma parte de alta pressão e uma parte de baixa pressão, que é basicamente esse desenho que eu fiz aqui, ó, tá? Na hora que a onda faz isso aqui, aí você tem um aumento de pressão. Na hora que ela vai para frente, você tem uma região de baixa pressão. Então é só colocar aqui, ó, baixa pressão. Eu vou colocar aqui para não ficar alta pressão. E a onda transversal é aquela que vibra e se propaga cabe. E aí, gente, olha só, independente se a onda for longitudinal ou transversal, nós sempre representamos a onda nesse formato aqui, tá? Porque é mais fácil visualizar algumas variáveis da onda. Aqui fica mais difícil verificar, visualizar, desculpa. A gente vai visualizar melhor aqui, ó, nesse formato aqui. Nós classificamos as ondas também de acordo com o número de dimensões em que a onda se propaga. Uma onda pode se propagar em uma única dimensão, ela pode se propagar em 2 dimensões e ela pode se propagar em 3 dimensões. Em uma dimensão, ela vai ser chamada de unidimensional. Em 2 dimensões, bidimensional, e 3 dimensões, tridimensional. Não tem mais, não? Não, você só tem 3 dimensões. Ah, é, não sei, não tá falando. A 4ª dimensão seria o tempo, mas aí a gente não coloca aqui, né? Um exemplo de uma onda unidimensional é a onda em uma corda. Se eu amarrar uma corda lá na porta, esticar ela até aqui, começar a produzir onda nela, a onda que vai se propagar, ela só consegue se propagar ao longo da onde tem a corda, só no comprimento da corda. Não tem como eu fazer uma onda na corda aqui e a onda vir aqui para cima. Aqui para cima não tem corda. Então ela só consegue se propagar aonde tem corda, né? Então a onda unidimensional é aquela que só tem uma dimensão, ela se propaga na corda do violão, na corda do violino, na corda do piano. Todos os instrumentos de corda, a onda é unidimensional. Então ela se propaga em uma dimensão. A bidimensional são 2 dimensões. Qual seria um exemplo de uma onda bidimensional? Você imagina que você tem ali a superfície de uma piscina. A superfície da água dentro de uma piscina. A água está totalmente parada. Eu vou lá
e jogo um objeto no meio da piscina. Como que vai formar a onda ali? Ela vai formar uma circunferência, né? Se eu olhar de cima, se eu estiver olhando aqui de cima, eu vou ver uma onda fazendo isso aqui, ó. Ela vai bater e vai produzir uma onda circular. E essa onda ela vai se propagar só na superfície da água. Ela não vai para baixo. Ela fica só aqui na superfície, tá? E uma superfície tem quantas dimensões? 2. Comprimento e largura. Então, um exemplo de uma onda bidimensional é a onda na superfície da água, tá? Na superfície da água, ela é uma onda bidimensional. E a onda tridimensional é aquela que se propaga em 3 dimensões. O som é uma onda tridimensional. Olha só, eu vou olhar para a porta, eu estou falando, vocês estão me ouvindo, não estão? Vocês concordam comigo que se eu colocar alguém aqui em pé na porta, também vai me ouvir? Porque a onda sonora que está saindo da minha boca está indo na direção da largura da sala e está se propagando também ao longo do comprimento da sala. Se alguém deitar aqui no chão, vai conseguir me ouvir? Também vai, porque a onda sonora que está saindo da minha boca também está indo para cima e para baixo, ou seja, ao longo da altura. Então ela é uma onda tridimensional. A mesma coisa acontece com a luz. Essa lâmpada está iluminando aqui, está iluminando lá atrás, está iluminando ali, para cá e aqui embaixo. Então, onda luminosa, onda sonora são ondas tridimensionais, tá? Elas se propagam nas 3 dimensões. Bom, como eu falei para vocês, independente se a onda for longitudinal ou transversal, eu sempre vou trabalhar com esse formato aqui, porque é mais fácil fazer a visualização de alguns pontos. Aqui não precisa copiar não, tá? Que eu estou fazendo aqui só para poder explicar. Ó, então, independente do tipo de onda, se ela é longitudinal ou transversal, a gente sempre vai fazer essa representação. O que eu vou fazer aqui agora é falar sobre os elementos de uma onda, ok? Ó, vou pegar o pêndulo para poder explicar. Vou pegar o pêndulo, aqui é a posição de equilíbrio, o ponto 0. Deixa eu fazer uma linha aqui. Aqui é o ponto A, e do lado de cá é o ponto A'. Bom, a primeira coisa, quando eu pego o pêndulo que está nessa posição, trago ele para cá, essa distância aqui, ó, do ponto de equilíbrio até o ponto onde eu estou segurando ele, nós chamamos de amplitude de oscilação. Porque se eu soltar, ele vai estar fazendo esse movimento. Se eu trouxer para cá, ele vai fazer um movimento cujo a abertura é maior. Então nós chamamos de amplitude, tá? E essa amplitude estaria associada ao quê do pêndulo? Se eu trago ele para essa posição, eu tenho essa altura. Se eu trouxer ele para essa posição aqui, ou seja, eu coloco uma amplitude maior, levando ele para lá, vocês concordam comigo que ele vai estar uma altitude maior também, né? E se eu aumento a altura, eu aumento o quê? A energia potencial gravitacional, porque ó, para essa amplitude aqui, tem essa altura. Então ele tem uma energia potencial gravitacional. Se eu aumento essa abertura, essa amplitude, ele acaba tendo uma altura maior e o pêndulo acaba tendo mais energia potencial gravitacional. Ou seja, essa amplitude de oscilação, ela vai nos informar o quanto de energia que a onda vai ter. Porque quanto maior a amplitude, no caso do pêndulo, né, do pêndulo, eu estou fazendo aqui uma relação.
No caso do pêndulo, quanto maior for a amplitude, maior vai ser a energia. Então, a amplitude, ela tem a ver com a quantidade de energia que a oscilação tem. Agora, eu vou pegar isso aqui e vou levar lá para a minha onda, tá? Ó, posição do pêndulo, onde eu estou segurando, maior distância em relação à posição de equilíbrio. Linha pontilhada, posição de equilíbrio. Eu estou segurando o pêndulo na maior distância em relação à posição de equilíbrio. Na minha onda, seria essa posição aqui, ó. Seria esse ponto aqui. Maior distância em relação à linha pontilhada. Então, ó, o pêndulo está aqui, eu tenho esse ponto da onda. Eu solto o pêndulo começa a descer. Aonde que o pêndulo vai passar? Pela posição de equilíbrio. Ele para aqui? Não, ele continua o seu movimento até o outro ponto, de maior amplitude, ó, de maior afastamento. Ele para lá? Não, ele continua a voltar e passa de novo pela posição de equilíbrio. Ó, tá aqui, ele começa a vir para a posição de equilíbrio. E aí, ele sai dessa posição de equilíbrio e retorna para a posição que ele estava inicialmente. Então, no caso da minha onda, olha, essa parte aqui, ela representa exatamente uma oscilação do meu pêndulo. Ó, o pêndulo está aqui, maior amplitude, maior amplitude. Solta o pêndulo, passa pela posição de equilíbrio, continua até a outra extremidade, retorna e volta para a posição de equilíbrio. Então, observe que eu consigo representar uma oscilação do pêndulo através de uma onda. Então, dessa posição aqui até essa, eu tenho uma oscilação completa. E aí, para ficar fácil fazer a identificação, o que que os caras fizeram? Vamos dar nome a esses pontos todos. E eles deram o seguinte nome. Esses pontos aqui em cima da onda foram chamados de cristas. De crista. E esse ponto aqui embaixo passou a ser chamado de vale. Eu estou dizendo que da posição de equilíbrio até a abertura máxima eu chamei de amplitude. Olha aqui para o quadro, ó. Da posição de equilíbrio até a abertura máxima. No caso da minha onda, posição de equilíbrio até a crista. Isso é a amplitude, tanto da crista quanto do vale. Eu não posso esquecer, a amplitude está associado à energia. Outra coisa, eu falei para vocês que daqui até aqui, se eu fizer uma referência ao pêndulo, daqui até aqui deu o quê? Hein, gente? Deu uma oscilação. Essa distância aqui, então, ela representa uma oscilação completa do pêndulo. Para a onda, nós vamos mudar o nome. Isso aqui vai ser o comprimento de onda. Então, a distância que a onda vai ter que percorrer para fazer uma oscilação completa, nós chamamos de comprimento de onda. E esse comprimento de onda, dá uma olhadinha para o quadro, ele vai ser representado pela letra grega lambda. Se escreve assim, tá? Lambda. Parece um Y de cabeça para baixo. Então, o comprimento de onda, ele representa uma oscilação completa da onda.
Mas vocês concordam comigo que se daqui até aqui tiver 40 centímetros, se a distância entre essas duas cristas consecutivas for 40 centímetros, a distância entre esses dois vales consecutivos seria quanto? Os mesmos. Então, o comprimento de onda também pode ser a distância entre dois vales consecutivos. Ele também seria um comprimento de onda. Agora, eu posso fazer uma oscilação completa de uma outra maneira. Eu pego esse pêndulo e coloco ele aqui, ó. E eu posso vir aqui e dar um peteleco nele aqui. Porque eu falei assim, eu trago o pêndulo até aqui e solto. Então, eu parti daqui. Ele veio e voltou. Mas eu posso deixar esse pêndulo nessa posição, segurando ele aqui, e dar um peteleco nele aqui. Ele vai oscilar do mesmo jeito. Agora, ele vai oscilar do mesmo jeito, e quando que ele vai completar uma oscilação inteira? Vamos lá. Ó, partindo daqui, ele percorreu uma distância até chegar na posição de equilíbrio, aí ele foi até a outra extremidade, ele retornou à posição de equilíbrio e depois ele voltou para a posição inicial. O que eu estou contando aqui? Eu estou contando esse pedacinho aqui da amplitude. Ele percorreu uma amplitude, duas amplitudes, voltou, 3 amplitudes, voltou, 4 amplitudes. Vocês conseguiram enxergar o que eu estou fazendo? Pessoal de casa, vocês conseguiram enxergar o que eu estou fazendo? Eu não, sim. Se eu solto aqui, ô Emily, ele vai ter que fazer esse trajeto, e esse trajeto aqui eu chamo de amplitude. Então ele fez uma amplitude, aí ele foi até na outra posição, eu chamei de outra amplitude, então 2 amplitudes, 1, 2, ele vai voltar, ó, até chegar aqui. Ele percorreu mais uma amplitude. 1, 2, ele está voltando, 3, e agora ele vai voltar até aqui, 4 amplitudes. Tá? Ó, 1, 2, 3 e 4. Certo? Tá. Vamos vir para cá. Eu vou agora partir daqui. Daqui. Vou pegar ele aqui e vou dar um peteleco. Para ele fazer uma amplitude completa, para ele fazer uma oscilação completa, precisa de 4 amplitudes, né? Ele está aqui, ó. Vou dar um peteleco nele. Ele vai até lá. Quantas amplitudes? 1. Ele vai voltar. Deu uma oscilação completa? Não. Ele vai parar aqui? Não vai. Ele continua. Quantas amplitudes? 3. Quando ele voltar? Então, para ele dar uma amplitude, para ele dar uma oscilação completa a partir desse ponto, ele tem que ir lá, voltar, vir até aqui e retornar aqui. Vamos fazer isso lá? Posição de equilíbrio. Posição de equilíbrio, ó. Aí ele vai, primeira amplitude, veio até a crista. Ele volta para a posição de equilíbrio, ele volta até outra extremidade e depois ele finaliza com 4 amplitudes. Então, na onda, eu posso enxergar também um comprimento de onda. Eu vou fazer aqui, porque aqui já está cheio de coisa. Ó, uma amplitude, 2 amplitudes, 3 e 4. Então, isso aqui também é um comprimento de onda. Então, existem 3 maneiras de eu identificar um comprimento de onda. Entre 2 cristas, entre 2 vales, ou então você ter esse formato aqui, ó. Esse formato aqui. Então, existem 3 maneiras de você identificar o comprimento de onda, tá bom? Bom, eu estou falando para vocês que onda é uma oscilação que se move. Se ela está se movendo, ela está se deslocando. Se ela está se deslocando, ela precisa de um tempo para fazer esse deslocamento. E se eu estou sofrendo um deslocamento no decorrer do tempo, significa que ela tem o quê? Ela tem velocidade. Então eu preciso saber qual é a velocidade de propagação de uma onda. Primeira coisa,
que foi verificado experimentalmente. A velocidade de propagação de uma onda depende do meio em que ela se propaga. Por exemplo, a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. A velocidade do som na água é 1.700 metros por segundo. A velocidade do som numa barra de ferro é de 3.400 metros por segundo. Qual é a diferença? Meio sólido, meio líquido, meio gasoso. Densidade alta, densidade média, densidade baixa. Então, a velocidade de propagação de uma onda depende obrigatoriamente do meio que ela está se propagando. E da seguinte maneira, ó, quanto maior for a densidade, maior vai ser a velocidade. Quanto menor a densidade, menor a velocidade de propagação, tá? Ô, gente, eu sei que está faltando só uns 2 minutinhos, mas deixa eu fazer pelo menos a equação da onda aqui, tá? Então, a onda está se propagando, transportando a energia, e eu quero saber a velocidade com que essa energia está sendo transportada. Como que eu vou calcular? Ora, velocidade é ΔS sobre ΔT. Porque eu calculo velocidade assim, ΔS sobre ΔT. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, aqui está o eixo X. Eu vou pegar a energia ou a onda partindo de x0, de S0, dessa posição aqui, ó, do ponto A. E eu vou estudar ela até chegar no ponto B. Eu quero que vocês me ajudem. Se a energia transportada pela onda sai do ponto A e vem para o ponto B, qual foi o deslocamento sofrido por ela? Não sei, você não colocou número aí, Emerson. Eu não coloquei número. Mas percebe uma coisa, o ponto A é uma crista e o ponto B é uma crista. E a distância entre essas duas cristas consecutivas é exatamente um comprimento de onda. Então, o deslocamento, ele é um comprimento de onda. Então, eu posso vir aqui na minha equação e no lugar do deslocamento, colocar lambda. E quanto tempo ele gastou? Não sei. Mas daqui até aqui é uma oscilação completa, concordam? E uma oscilação completa gasta quanto tempo? Um período, porque o período é o tempo gasto para uma oscilação completa. Então, esse tempo aqui, ele coincide com o valor do período. Então, a velocidade de propagação seria lambda sobre período. Mas nós sabemos uma outra coisa. Frequência é 1 sobre o período. Frequência é 1 sobre o período. Aqui tem 1 sobre o período, não tem? Então, eu posso, no lugar do período, que na verdade é 1 sobre o período, colocar o lambda, ó, a frequência. E aí a minha equação ficaria V igual a lambda F. Essa equação aqui é a equação da onda, tá? É a equação que a gente mais vai estar utilizando. Essa aqui e depois essa. V é lambda F, onde lambda é o comprimento de onda em metros e F é a frequência em hertz, tá bom? E aí, para terminar, né? Você pode ter uma onda na água, você pode ter uma onda
no ar, você pode ter uma onda numa barra metálica, você pode ter onda nesses meios todos. E você pode ter uma onda numa corda tensionada, num cabo tensionado, num fio de alta tensão, num cabo de sustentação de uma ponte, na corda do violão, na corda do violino, na corda do piano. E essas cordas, elas estão esticadas, elas estão tensionadas. E o que foi verificado que nesse caso específico, quando você tem um cabo, uma corda, a tensão, o quanto eu estou esticando essa corda, vai determinar a velocidade de propagação e também a densidade linear dessa corda. Vamos falar primeiro sobre isso. No ano passado, eu falei com vocês da densidade, só que eu falei da densidade volumétrica. Esse ano também, quando eu estava explicando lá, transmissão de calor, né? Densidade é massa sobre volume. O que é a densidade? Mede? Ela mede a distribuição de massa por unidade de volume. Mas eu tenho também a densidade superficial, que mede a quantidade de massa por unidade de área. E eu tenho também a densidade linear, que mede a quantidade de massa por unidade de comprimento. Então, nós temos 3 tipos de densidade: a volumétrica, a superficial e a linear. E o que foi verificado é que a distribuição de massa por unidade de comprimento de uma corda, fio ou cabo determinaria o valor da velocidade de propagação, tá? Bom, através de experimentação, através de estudos, eles chegaram à seguinte conclusão: que a velocidade de propagação da onda numa corda tensionada dependia diretamente da força de tensão, ou força de tração, ou simplesmente tração, e dependia inversamente da densidade linear da corda. Ou seja, quanto maior for a densidade linear, menor vai ser a velocidade. Que tem um certo sentido, né? Porque maior a densidade significa, para você ter uma maior densidade, significa que você tem, por exemplo, uma maior massa. A corda é mais pesada, ela tem mais massa, então ela tem mais peso, vamos dizer assim. E aí fica mais difícil para a onda estar se propagando, né? Se ela tiver uma densidade pequena, é porque a quantidade de massa, por exemplo, poderia ser pequena. E aí a corda é mais leve, então fica mais fácil para a onda estar se propagando, por isso o inversamente proporcional. E aí, fazendo os ajustes necessários, né, fazendo os estudos, os caras verificaram que a expressão que representa ou que calcula a velocidade com que a onda se propaga numa corda esticada é dada pela relação matemática V é igual a raiz quadrada de força de tensão por densidade linear. A unidade, metros por segundo. O que é a densidade linear? Vou escrever aqui embaixo para não esquecer. A massa linear é massa sobre comprimento. Tem que ser no sistema internacional, tá? Massa tem que estar em quilogramas e o comprimento tem que estar em metros, porque como a velocidade é metros por segundo, esses caras todos aqui estão no sistema internacional. Newtons é quilograma metro por segundo ao quadrado, então tem que estar em metros, tem que estar em quilogramas, tem que estar em metros, ok? O que vocês precisam lembrar? Quanto maior for a velocidade, quanto maior for a tensão na corda, quanto mais eu estico essa corda, maior será a velocidade de propagação. Quanto menor a tensão na corda, menor a velocidade de propagação, porque é diretamente proporcional. Diretamente proporcional à raiz quadrada. E que ela é inversamente proporcional à densidade. Quanto maior a densidade, menor a velocidade. Quanto menor a densidade, maior
é a velocidade de propagação, tá bom? É isso que a equação está dizendo, e sobre a equação da velocidade de propagação é simplesmente isso, ok?